mais rápido do que um raio, mais veloz que o pensamento, 3 vezes mais rápido que a velocidade da luz. And can outrun Star Destroyers. Como ele consegue isso, cara? Estou falando de Flash, a reencarnação do Deus Mercúrio. E quando ele surge pela primeira vez, ele se torna um enigma para os cientistas, uma ameaça para os bandidos e uma esperança para os fracos, oprimidos e injustiçados. Eu sou Doug Spider e hoje vamos falar de Jay Garrick, aqui no Brasil conhecido como Joel Ciclone, o primeiro Flash de todos. My name is Jay Garrick. Your world is in danger. Jay Garrick foi criado por Gardner Fox e Harry Lampard em 1940, e sua primeira aparição foi em Flash Comics número 1. Jay Garrick era um jogador de futebol americano pelo seu colégio, e nas horas vagas era um brilhante estudante. Uma noite ele decide ficar até tarde no laboratório fazendo alguns experimentos. Ele acaba derrubando um desses experimentos, que se chamava água pesada. Ao inalar a água pesada, ele acaba desmaiando e fica assim a noite toda inalando a água pesada. Seu professor encontra ele e manda ele direto para o hospital. Se passa uma semana e Jay Garrick sai da cama do hospital. Só que os médicos fizeram uma análise do corpo dele e viu que seu metabolismo tinha acelerado, assim ganhando poderes de super velocidade. Ele não tentou nem esconder os superpoderes. Assim que ganhou, ele foi ganhar um jogo pelo seu time de futebol do colégio. E ao ganhar o jogo, ganhou um encontro com Joana, sua futura esposa. Ah, moleque bom! Logo tempo depois, ele se forma no colegial e vai morar em Nova York. E lá, pela primeira vez, ele bota uma camisa vermelha com um raio amarelo no peito, uma calça azul, pega o capacete que seu pai usou na guerra, com 2 asas no lado, e vira o Flash pela primeira vez. Agora que ele vira um super-herói, ele tinha que manter sua identidade secreta. Então quando ele aparecia na frente de alguma pessoa, ele mantinha seu rosto vibrando constantemente, assim como o Flash da TV. O Flash Jay Garrick é membro fundador do primeiro grupo de super-heróis que já existiu. Antes de Vingadores, Jovens Titãs, X-Men, Liga da Justiça, existiu a Sociedade da Justiça da América. Após a Segunda Guerra Mundial, os quadrinhos de super-heróis não estavam fazendo muito sucesso. Assim, em 1949, na 104ª edição, Flash do Jay Garrick é cancelado. E em 1951, a All Star Comics, que era assim que era chamada a revistinha da Sociedade da Justiça da América, é cancelada na 57ª edição. E assim se encerra a era de ouro dos super-heróis nos quadrinhos da DC Comics. A maioria dos heróis da DC Comics foram reformulados, assim nascendo a era de prata dos heróis nas revistinhas e quadrinhos. Assim, Jay Garrick deixando de existir e nascendo um novo Flash chamado Barry Allen, que vocês devem conhecer pela série de TV. Jay Garrick não tinha nada a ver com Barry Allen, e ele ficou mais de 10 anos sem aparecer nos quadrinhos. Só que essa história mudou na edição 123 do Flash. E a história começa o seguinte: Barry Allen estava fazendo uma apresentação num teatro para algumas crianças, e seu último truque foi vibrar uma corda e fazer ela ficar reta. Ao vibrar na mesma intensidade que essa corda, ele é mandado para outro mundo. Barry Allen aparece fora da cidade, e ele dá uma volta por ela, só que ele não encontra ninguém conhecido, já que parecia muito com Central City, a cidade natal do Barry. Ele pergunta a um jornaleiro que cidade era aquela, e ele fala Questional City. Aí o Barry pensa, Questional City? Já ouvi falar dessa cidade. Barry Allen pega uma lista telefônica, procura pelo nome de Jay Garrick e acha o endereço da casa dele. Assim ele vai até lá. Ao chegar na casa de Jay Garrick, Barry Allen conta toda a história de Jay, de como ele ganhou os superpoderes. Jay e sua mulher Joana ficam surpresos porque ninguém sabia dessa história. Aí o Barry Allen explica que no mundo dele, o Jay era um herói de revistas e quadrinhos. Quando o Barry Allen chega no mundo do Jay Garrick, ele já era um herói aposentado, mas o Jay estava pronto para sair da aposentadoria para verificar uns crimes estranhos que estavam acontecendo em Questional City. E esses crimes estavam sendo cometidos pelo Pensador ou Violonista e o Som. Os dois Flash se separam para enfrentar os vilões, só que não dá muito certo. Os vilões são só detidos quando Jay e Barry Allen se juntam para enfrentar eles, assim mandando de volta para a prisão. Ao fim dessa aventura, Barry Allen vibra e volta para sua terra. Na animação da Liga da Justiça dos anos 2000, tem um episódio que se chama Lendas, onde Mulher Gavião, Caçador de Marte, Lanterna Verde e Flash são mandados para outra terra. Nessa terra tem um Grêmio da Justiça da América, uma grande referência à Sociedade da Justiça da América. E um dos membros do Grêmio se chama Raio, uma grande referência a Jay Garrick. Permitam-nos apresentar Grêmio da Justiça, chamada Homem Gato, Sereia Negra, Guardião Verde,
Tom Turbina. Raio! O Lanterna Verde comenta que o Grêmio da Justiça no mundo deles eram heróis de revistas em quadrinhos. Não é isso, esse é o Grêmio da Justiça. Eles são personagens de gibis. O quê? Quando eu era criança, meu tio James tinha uma coleção enorme de gibis. Eu ia pra casa dele todo dia depois da aula e a gente lia a tarde inteira. Sei. E o Raio, Tom Turbina e Guardião Verde eram as estrelas do meu gibi favorito. O Grêmio da Justiça da América. O mesmo comentário que o Flash Barry Allen faz para o Jay Garrick quando vai para o mundo dele. O Grêmio e a Liga da Justiça nesse episódio enfrentam um vilão chamado Mestre da Música, que usa o violino como uma arma. Lamento, sargento. Eu não obedeço ordens. Igual um dos inimigos do Jay Garrick na edição 123 do Flash, que se chamava O Violonista e também usava o violino como uma arma. O Caçador de Marte explica que os criadores das histórias e quadrinhos do Grêmio da Justiça no mundo deles têm uma sintonia mental com a terra deles. Mas isso ainda não explica os gibis do Grêmio da Justiça que eu lia quando era criança. Talvez os criadores dos gibis tivessem um elo subconsciente com essa terra. O que eles pensavam ser imaginação era uma memória psíquica das verdadeiras facinhas do Grêmio da Justiça. Que é quase o mesmo comentário que o Jay Garrick faz sobre Gardner Fox, o criador dos Flash. Ele fala que quando Gardner dormia, tinha uma sintonia com a terra do Jay Garrick. E esse episódio Lendas foi dedicado a Gardner Fox, o criador dos Flash, falecido em 1986. Vocês não devem estar entendendo nada, né? Minha terra, terra dele. Então é o seguinte, na Terra 2 é onde surgiu a maioria dos heróis da DC Comics, como Batman e Superman, e Guardião Verde, Lanterna Verde e Flash, o Jay Garrick. Após a reformulação, surgiu a Terra 1, onde temos Batman e Superman, mas não são os mesmos Batman e Superman da Terra 2. E também temos Hal Jordan, o segundo Lanterna Verde, e Barry Allen, o segundo Flash, que é a Terra da Era de Prata dos heróis da DC Comics. Eu não poderia ter dito isso melhor. Agora eu vou fazer um resumo das aventuras de Jay Garrick na Sociedade das Justiças. Mas antes tenho que falar de Crise nas Infinitas Terras, onde Terra 1, Era de Prata dos Heróis, e Terra 2, Era de Ouro dos Heróis, se juntam, junto com a Terra 3, Terra X e Terra S, assim formando uma nova Terra. Dessa forma, Liga da Justiça e Sociedade da Justiça coexistiam na mesma Terra. Mas logo que Jay Garrick e a Sociedade da Justiça chegaram nessa nova Terra, eles ficaram presos num limbo, enfrentando os deuses Ragnarok eternamente em Os Últimos Dias da Sociedade da Justiça de 1986. Só que em 1990, em Armagedon Infinito, Tempos pega a Sociedade da Justiça para enfrentar um demônio que estava ameaçando a Terra. Em Flash Volume 2, número 73 a 79. Nessa história temos Jay Garrick e o Wally West como um novo Flash, já que Barry Allen tinha virado energia em Crise nas Infinitas Terras. Só que Barry Allen bate na porta da casa de Wally West em pleno Natal, falando: "Voltei, galera!" O Wally West aceita que seu tio Barry tenha voltado, só que o Jay Garrick não aceita muito bem isso não. Para fazer alguma coisa, o Jay vai lá e chama seus antigos amigos velocistas, Max Mercúrio e Johnny Kick. E a suspeita de Jay Garrick estavam certas. Na verdade não era Barry Allen, era o Flash Reverso. Ele usou aquele velho truque de trocar a cara que todo mundo usa no século 25. Então o bonde da velocidade foi lá enfrentar o Flash Reverso. Só que não deu muito certo e ele acabou quebrando a perna do Jay Garrick em 6 partes. O Wally West toma uma atitude e vai lá enfrentar o Flash Reverso. No decorrer da batalha, o Wally acaba vencendo. O Flash Reverso, cheio de medo, usa a esteira do Flash e viaja para o século 25. De volta para o futuro. De 1999 a 2007, Jay Garrick continuou na Sociedade da Justiça tendo novas aventuras. Só que em 2006, no quadrinho Flash, o homem mais rápido vivo, só existia Jay Garrick como velocista. A história estava assim: já que Wally West e Barry Allen foram arrastados pela força da aceleração junto com o Superman Prime. E só sobrou o Jay Garrick e o Bart Allen. Só que o Bart não queria ser mais Flash, porque ele não conseguia controlar a força da aceleração. O vilão da história, Grifo, sequestra o Jay Garrick para saber como ele conseguia ter 50 anos se ele era da década de 40. Grifo tenta roubar a força da aceleração de Jay Garrick, mas ele não tinha mais ela. Só o Bart Allen tinha a força da aceleração. Quando Jay Garrick tenta escapar de Grifo, ele joga um dos seus poderes de radiação e acaba parando o coração de Jay Garrick.
Bart Allen teve que voltar a ser o Flash. Assim, quando ele encontra o Jay Garrick, ele dá um choque de força da aceleração, assim reativando o coração de Jay Garrick. E mais uma vez, mexeram com o Jay e não era para ter mexido. Bart Allen vai lá e resolve essa parada com o Grifo, assim detendo ele. Em 2011 tivemos a reformulação de novo dos heróis da DC Comics com os Novos 52 e se formou uma nova Terra 2. Assim surgindo um novo Jay Garrick. Jay Garrick agora está com 21 anos e tinha acabado de terminar com a namorada. Ele estava assim num morro, num mirante como eles chamam, tomando uma cerveja, quando cai um meteoro perto de onde ele estava. E quando ele chega perto, o que tem lá? Sim, o Omnitrix. Um relógio? Cadê? Lá estava Mercúrio, o deus mensageiro. Mercúrio tinha acabado de fugir de uma prisão e estava prestes a morrer. E antes de morrer, ele dá os poderes dele para Jay Garrick, assim se tornando o Flash. Mas o uniforme dele era diferente dos anos 40. Agora tinha um capacete e um visor que tampava os olhos dele, e o raio ia da camisa dele até o final da calça. Agora em 2015 estamos tendo a convergência dos quadrinhos da DC Comics. E a Sociedade da Justiça ganhou sua edição das convergências. Mas a história está o seguinte, tendo o primeiro Lanterna Verde, o primeiro Gavião Negro, o primeiro Senhor Destino e Jay Garrick, o primeiro Flash, na história. Só que eles estão todos meio que velhos. Mas por que isso? Estão morando em Metrópolis. E Metrópolis está dentro de uma cúpula. E essa cúpula está inibindo dele usar os poderes. Assim, Jay Garrick não consegue mais correr e a dor da velhice está batendo nele. Quando a cúpula cai, após 364 dias, uma bola robô, tipo do filme dos Incríveis, ataca a Metrópolis. Gelado! Beto! E pela última vez, Kent, o primeiro Seu Destino, Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde, Carter Hall, o primeiro Gavião Negro, e Jay Garrick, o primeiro Flash, se juntam para enfrentar esse robô gigante. Galera, esse foi o Protocolo Herói de hoje. Se vocês gostaram, dá aquele like, peça um herói ou vilão aqui nos comentários, ou se não na nossa fanpage Protocolo Herói. Siga nas minhas redes sociais, é tudo Doug Spider. Tá aí na descrição, é só vocês me seguirem. E divulga esse vídeo na sua fanpage de herói ou pro seu amigo que tá vendo a série Flash e não sabe muito bem quem é o Jay Garrick. Valeu, galera!